Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Austin, Texas. É para mim uma benção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo, para o qual quero ler a Escritura que Miguel leu no princípio, em Efésios capítulo 5, versículos 13 em diante, onde disse: mas todas as coisas, quando são colocadas em evidências pela luz, só porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossas almas e nos permita entender sua palavra. Nesta ocasião, continuando com o que Miguel estava falando, sobre o tema Remindo o Tempo, continuemos nesta linha de pensamento, Remindo o Tempo. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Tanto São Paulo como São Pedro falaram que os últimos dias seriam dias perigosos. E vejam, eles estavam falando dos últimos dias como aqueles dias, porque os últimos dias começaram no tempo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começaram os últimos dias, porque começou o 5º milênio, que é o primeiro dos últimos dias, e o segundo dos últimos dias é o 6º milênio, e o terceiro dos últimos dias é o 7º milênio. Isto é, de Adão até aqui. E os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Agora, esses últimos dias encontramos que são o tempo que corresponde à dispensação da graça e depois o tempo do 7º milênio que corresponde à dispensação do reino. Agora podemos ver que são tempos perigosos. Vejam todas as coisas que aconteceram nesses 2000 anos que transcorreram. Vejam como os cristãos aos cristãos e os perseguiram e os mataram em muitas ocasiões. No mesmo tempo de Jesus e os apóstolos, o próprio Jesus o crucificaram, o mataram. Aos apóstolos os perseguiram e os mataram todos, exceto a São João, o apóstolo. E assim por diante podemos ver como a Igreja do Senhor Jesus Cristo a perseguiram durante esses 2000 anos que transcorreram, pois os dias foram dias maus fisicamente, mas espiritualmente foram dias gloriosos para os filhos e filhas de Deus, porque estiveram aproveitando bem o tempo, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. É preciso remir o tempo, isto é, aproveitar bem o tempo, evitar que o tempo
se perca, evitar que percamos o tempo. Evitar perder o tempo, isso é remir o tempo. Por quê? Vejam vocês, remir é tomar o que está perdido e salvá-lo. E nós salvamos nosso tempo como? Aproveitando-o bem, para que nosso tempo e vida aqui na terra conte para o milênio e para toda a eternidade, como tempo que aproveitamos bem, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo com toda a nossa alma e com todo nosso entendimento. Agora, nós temos que aproveitar nosso tempo, o qual nos correspondeu no programa divino, o qual Deus nos deu para que o sirvamos, para que trabalhemos em sua obra e para que assim levemos a mensagem por todos os lugares. Esse é o tempo que conta, porque esse é o tempo que você salvou. Agora, o tempo de comer, trabalhar e dormir, quanto às coisas terrenas, é um tempo que usamos, mas que é um tempo que se usa para nosso corpo terreno. Mas isso não significa que por esse uso que você deu a esse tempo para trabalhar e obter dinheiro para comprar comida e para comprar roupa, isso não significa que você terá um prêmio, porque você trabalhou, comprou comida e comprou roupa para o seu corpo. Isso foi para o seu próprio benefício e já recebeu o benefício desse tempo que você usou para você, trabalhando para obter benefício para você e sua família. Mas o tempo que você usou para servir a Cristo, trabalhar em sua obra e o agradar com toda a sua alma, esse é um tempo que não está perdido. E os benefícios desse tempo, você os obtém estando nesta vida e depois estando no novo corpo, no glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque vosso trabalho no Senhor não é em vão, disse o apóstolo São Paulo. Vosso trabalho no Senhor não é em vão, porque Ele recompensará cada um conforme for sua obra. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. E as obras de cada um são as obras que realizou no tempo que Deus lhe deu para viver nesta terra. E se a pessoa perdeu o tempo nas coisas terrenas e não aproveitou para servir a Cristo, vejam vocês, esse tempo o perdeu. O perdeu porque não o aproveitou nas coisas que são para toda a eternidade. Agora vejam, em Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Também encontramos que em outros lugares da Escritura, e até no Antigo Testamento, nos fala que Deus recompensará cada um conforme sejam suas obras. E agora, até no livro de Apocalipse, Deus nos dá mais luz sobre como será e quem é quem recompensará cada um. É Jesus Cristo, nosso amado Senhor, o qual tem um registro de todo o tempo, de todo o tempo e o que você fez nesse tempo que lhe deu. Por isso não podemos perder o tempo. Temos que salvar o tempo, aproveitando-o bem, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, isso não significa que vamos deixar de trabalhar. Não. Trabalhamos normalmente, mas aproveitamos o tempo no mesmo trabalho, levando a mensagem. Levamos folhetos e os distribuímos às pessoas. Este é tempo de fome, não fome de pão e sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus correspondente a este tempo final, correspondente ao fim do tempo. Portanto, temos esta palavra,
que é alimento espiritual para a alma, é água espiritual para a alma das pessoas. Dai-lhe vós de comer. Há fome na alma dos seres humanos, e agora, dai-lhe vós de comer, como disse Cristo, antes de multiplicar os pães e os peixes. E quando os multiplicou, ali estava o alimento para todas as pessoas. E Cristo multiplicando o alimento espiritual nesse tempo final, aí está o alimento espiritual para a alma de todos os seres humanos que vivem nesse planeta Terra. E desse alimento espiritual, os seres humanos também estarão comendo durante o glorioso reino milenial de Cristo. Agora nos correspondeu remir o tempo, aproveitar bem o tempo que Ele nos deu. Em todo lugar onde você for, pode aproveitar o tempo trabalhando na obra de Cristo, sem deixar de trabalhar para você obter o sustento de você e de sua família. Agora, podemos ver como remir o tempo no fim do século no qual nós estamos vivendo. Este é o tempo mais glorioso de todos os tempos. E, consequentemente, é o tempo predito por Cristo, pelos apóstolos e pelos profetas do Antigo Testamento. E a nós nos correspondeu viver nesse tempo. Este é o tempo das grandes bênçãos de Cristo para a sua igreja. Este é o tempo onde mais podemos trabalhar na obra de Cristo e onde mais facilidades há para trabalhar na obra de Cristo. Vejam, nos tempos dos apóstolos e do mesmo Jesus Cristo, e também dos profetas do Antigo Testamento, não se podia estar escutando a mensagem que eles estavam pregando. Não podiam estar escutando-os em outros lugares, exceto no lugar onde eles estavam pessoalmente. Mas atualmente podem estar escutando em qualquer país, em qualquer cidade, por meio dos meios de comunicação. E nos tempos passados, para tomar as palavras que tinham falado em suas pregações os profetas ou os apóstolos ou Jesus, não era fácil. Tinham que ter uma pessoa que soubesse taquigrafia, e naquele tempo, pois a taquigrafia que se usa atualmente não a tinham. Não tinham os gravadores, nem as máquinas de gravar filmes. Portanto, eles não tinham as facilidades que temos hoje em dia para, no mesmo mês ou na mesma semana, e até no mesmo dia, poder dizer: aqui está escrito o que foi pregado. Hoje temos estas facilidades, portanto, podemos trabalhar mais amplamente na obra de Cristo. E podemos assim aproveitar bem o tempo, melhor que o que se podia aproveitar em outras ocasiões. Agora podemos ver, neste tempo, como podemos fazer chegar a mensagem tal e como vem. Por meio dos vídeos, das fitas cassete e também por meio dos folhetos impressos. E assim todos obtermos o alimento espiritual para a alma, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Essa palavra que sai da boca de Deus para esse tempo, para essa era e dispensação, é o alimento espiritual para a alma dos seres humanos. E nós tomamos esta mensagem e alimentamos nossa alma e compartilhamos também com outras pessoas, porque amamos a Cristo e a todas as pessoas, portanto compartilhamos o que Ele nos dá. O que Ele nos dá. Agora podemos remir o tempo, aproveitá-lo bem,
e assim fazer que o tempo que Deus nos deu conte para toda a eternidade, porque foi usado bem, corretamente, servindo a Cristo, trabalhando em sua obra, e nosso trabalho no Senhor não é em vão. Portanto, o tempo não foi em vão para nós. O tempo não nos passou sem fazer a obra de Cristo. Estamos no tempo maior e glorioso de todos os tempos, o tempo que desejaram viver os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos também, porque eles mesmos que desejaram viver na primeira vinda de Cristo, na qual viveram, também eles desejaram viver no tempo da segunda vinda de Cristo. E o tempo da segunda vinda de Cristo é este tempo final, onde Ele cumprirá todas as promessas da sua segunda vinda. Agora nós temos o privilégio de viver no tempo maior e glorioso de todos os tempos. E este é um tempo que temos que remir, que temos que aproveitar para que conte em nosso registro, em nossa história, para que conte na história da nossa vida terrena, conte este tempo como um tempo bem aproveitado. Assim que em frente, amados amigos e irmãos, remindo o tempo, remindo-o como bem, aproveitando bem o tempo. Amanhã estaremos novamente reunidos no lugar que está anunciado. Não sei qual é o lugar, mas já a Arena Coliseu. Quantos sabem onde é? Assim que quase todos vocês sabem, menos 2 ou 3 de vocês, e Miguel e eu. Assim que os que sabem nos vão levar para estar com vocês lá, aproveitando bem o tempo. Vejam-se, quanto ao tempo, nós queremos dar as 24 horas do dia a Cristo. Agora, o fazemos em certa forma. Mas vejam, se somente dessemos o dízimo do tempo que Ele nos dá para viver, e a todos nos dá ao mesmo tempo, 24 horas ao dia. Todos têm o mesmo tempo. Se dessem para servir a Cristo, cantar-lhe, adorar-lhe e estar escutando Sua palavra, se dessem 10%, seriam 2 horas com um pouquinho, vamos ver, um pouquinho menos dos 40 minutos, porque 10 horas, o dízimo é 1 hora, 20 horas são 2 horas. E se fossem 25 horas, seriam 2 horas e meia. Portanto, são, vamos dizer, de 2 horas 20 a 25, 2 horas e 25 minutos. Ou seja, que teríamos uma atividade diária de 2 horas e meia. Mas agora, coloquemos também a oferta. E já aí aumentamos o que damos para Deus. Assim que dizimamos e ofertamos tempo para Deus. E é usado no trabalho, na forma que disse, trabalhando em um local e em outra a qualquer hora do dia e até da noite. Esses são momentos que ofertamos para Deus, os quais contam diante de Deus, e tempo que dizimamos para Deus, também como o tempo já assinalado para os cultos já estabelecidos. E até com os cultos já estabelecidos, se tirarmos a conta ao mês, ainda devemos a Deus.
Mas queremos fazer o melhor para Cristo. E queremos que Ele nos ajude em tudo, porque queremos remir o tempo, queremos aproveitar bem o tempo que Ele nos deu. A seara é muito e poucos são os operários. Cristo disse em uma ocasião, vejam vocês na era da pedra angular daquele tempo, Ele disse que a seara era muita e os obreiros eram poucos, e disse que orassem ao Pai da seara, ao Senhor da seara, para que enviasse mais obreiros à sua vinha. E nesse tempo também acontece, pois temos toda a América Latina e o Caribe e o mundo inteiro para trabalhar. E os obreiros são poucos comparado com os milhões de seres humanos que há na América Latina, no Caribe e no mundo inteiro. Mas pedimos que Ele envie mais obreiros à sua obra. Envie jovens, envie crianças também. Trabalham muito bem. Contava-me Miguel em uma ocasião em que lugar foi que contaram, Miguel? Em Monterrey. Que o grupo de pessoas novas que chegaram a essa congregação, o grupo de pessoas novas na congregação de Monterrey, de Roberto, era Roberto Monsiváis. Durante um ano foi maior. O grupo de pessoas novas que entrou na mensagem foi maior o grupo que veio por meio das crianças que o que veio por meio dos jovens. E os jovens eram os que tinham o recorde. Aqui Miguel não menciona os adultos nem os anciãos, porque não ficaram nem em segundo, não é? Não ficaram nem em segundo. Ficaram fora da corrida, quase. Assim que, bom, quase. Isso é uma vergonha para os adultos, os anciãos e os jovens, que as crianças tenham ido na frente, trabalhando e aproveitando bem o tempo na obra de Cristo. Eu sempre digo que se os jovens e os adultos se descuidarem, as crianças vão na frente. Assim que, em frente, remindo bem o tempo, aproveitando bem o tempo, trabalhando na obra do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam, já para finalizar, vejam o que Cristo disse em São João capítulo 4, versículo 34 em diante, disse: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós também temos um trabalho para fazer, a obra de Cristo. Fazer a vontade de Cristo é terminar a obra que Ele nos deu para fazer. A todos nós como indivíduos e também a nós como corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, ou seja, a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, os campos, porque já estão brancos para a ceifa, ou seja, para a colheita. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Os profetas do Antigo Testamento lavraram, trabalharam, semearam, e agora vem Jesus Cristo com seus apóstolos para colher. Colheram o que foi semeado na dispensação da lei, ou colheram ali, no começo da dispensação da graça. E agora, nesse tempo final, sendo um tempo de colheita, tudo que foi semeado em eras passadas
durante as 7 eras da igreja e durante o tempo dos apóstolos, tudo que foi semeado durante a dispensação da graça, neste tempo final se colhe, porque este é o tempo para colher. E agora nós entramos nos trabalhos do reino de Cristo, do reino dos céus, para colher o que nós não semeamos. Mas nisto é verdadeiro ditado. Outros semearam e agora nós colhemos. Um é o que semeia e outro é o que colhe. E agora os 7 anjos mensageiros semearam em cada era. E agora nós, na era da pedra angular, colhemos. Por isso, a promessa é que para o tempo final se realizará a colheita do trigo, dos filhos e filhas de Deus. E também o joio será recolhido, será atado em molhos para ser lançado no forno de fogo, onde será o choro e o ranger de dentes. Onde será queimado o joio, ou seja, os filhos do mal, durante a grande tribulação, onde os juízos divinos cairão sobre a raça humana. Mas antes que caiam sobre a raça humana, a colheita dos filhos de Deus, do trigo, se realiza. E nós estamos sendo enviados para colher o que nós não semeamos. Esse é o programa divino para este tempo final. Por isso, vamos por todos os caminhos latino-americanos e caribenhos e também de outros continentes, levando a palavra que colhe o trigo, que colhe os filhos e filhas de Deus, que chama e junta os escolhidos de Deus neste tempo final. Os junta onde? No corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, que é a era da adoção, para ser preparados, para ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu neste tempo final. Agora não sabemos em que ano nos vamos, mas sabem vocês uma coisa? Que não iremos até que seja colhido até o último dos filhos de Deus. Até que seja colhido até o último grão de trigo. Não iremos daqui. E todos queremos irmos em breve. Portanto, trabalhamos com ânimo e com regozijo e com agradecimento a Deus pela oportunidade e privilégio que nos deu de trabalhar em sua obra, colhendo neste tempo final. Quantos gostariam de saber se em um lugar no qual você pensa há filhos de Deus, escolhidos de Deus, para serem colhidos? Pois então vá a esse lugar, leve a mensagem em folhetos e em vídeos, e aí você saberá se há ou não há escolhidos. Assim é como vocês foram recolhidos. E assim é como estão sendo recolhidos todos os escolhidos de Deus nesse tempo final. A mensagem chegando até as pessoas e alguém a tem que levar. E Deus está enviando mais obreiros para trabalhar e levar a mensagem. Até crianças. Deus está enviando, trabalhando na obra de Cristo. Assim que, vejam, todos os instrumentos que Deus tem neste tempo final, todos os que se deixarem usar em sua obra neste tempo final. Estamos neste tempo, em nossa era, aproveitando bem o tempo. E se algum não o está aproveitando, tem que despertar a realidade do dia que nos correspondeu viver. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e te iluminará Cristo. E aproveite bem o tempo que Deus te deu para viver na terra. Não passe o tempo que Deus te deu sem trabalhar na obra de Cristo, que é o único que tem recompensa diante de Deus. O viver na terra não tem recompensa. O viver na terra é um privilégio que Deus deu a você e a mim. E agora trabalhar em sua obra, isso sim tem recompensa.
É como quando uma pessoa vai a uma chácara ou a uma fábrica. Por que você vai a uma fábrica ou a uma chácara? Não vão te dizer, como vieste por aqui e caminhaste por aqui, aqui tem o salário do mês. Se não fez nada, o melhor que lhe dizem é, olha, é melhor se retirar, vá a outro lugar, porque aqui está incomodando. Uma pessoa que não trabalha na obra de Cristo, melhor, atrapalha. Uma pessoa que entra em uma fábrica onde as pessoas estão trabalhando e não está fazendo nada, o que faz é atrapalhar, porque se põe a falar com as pessoas, as interrompe, e as pessoas perdem o tempo, lhes atrasa o trabalho. Na obra de Cristo, todos estamos chamados a estar aproveitando bem o tempo, trabalhando em sua obra. Remindo o tempo. Viram como se reme o tempo? Como se aproveita bem o tempo? Para que assim, quando estivermos com Cristo recebendo os galardões e depois quando estivermos no reino milenial, porque trabalhei na obra de Cristo. São galardões que vêm pelos trabalhos que foi realizado. E veja, na parábola dos talentos, nas parábolas dos talentos, quem não trabalhou, lhe foi tirado o talento. Porque Deus dá os talentos para trabalhar em sua obra. Assim que aproveitemos bem o tempo. Estejamos vivendo neste tempo no corpo místico de Cristo, remindo o tempo, tornando-o de valor para nós no reino de Deus. Não venha a ser que alguém diga, olhe, chegou tal pessoa de outro lugar, se pôs a trabalhar, a distribuir folhetos e a passar vídeos e todas estas coisas e a visitar os lares e a levar literatura. E vejam como levantou uma congregação. Veio e entrou no meu território. E por que vocês não o fez? Correspondia a você. Se estava aí e não fez nada, Deus teve que enviar outra pessoa que quisesse trabalhar com amor divino na obra de Cristo. Você não o fez porque não teve amor para trabalhar na obra quando teve a oportunidade. Agora, podemos ver o privilégio que Deus nos dá de viver neste tempo. Nos dá tempo. E esse tempo é preciso aproveitá-lo bem, de modo que conte para nós, para toda a eternidade. E assim, fique na história da Igreja do Senhor Jesus Cristo como um tempo que aproveitamos bem. Vejam como ficou na história da Igreja do Senhor Jesus Cristo o tempo de São Paulo, o qual ele aproveitou bem. Aí está no livro dos Atos a história do ministério de São Paulo. E assim, de São Pedro e São João e os demais apóstolos. Assim também, o seu tempo concedido por Deus para você, esse tempo que Deus deu para você viver na terra, vejam vocês, contará na sua história como um filho ou uma filha de Deus. Aproveite-o para que conte como um tempo bem aproveitado. E quando você vir o tempo que viveu na terra, diga, este ano trabalhei na obra de Cristo. Este outro ano, vejam, trabalhei também na obra de Cristo. Este outro ano também, nisto e no outro. Que não passe nenhum ano em branco, sem poder dizer,
que esteve trabalhando na obra de Cristo e aproveitou bem o tempo, remindo o tempo, aproveitando-o bem neste tempo final. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, compartilhando este tema que Miguel começou e que continuei para assim ver a bênção tão grande que temos de viver neste tempo final, para poder aproveitar bem o tempo. Muito obrigado por vossa amável atenção e nos veremos amanhã, primeiro Deus, na manhã e depois na atividade da tarde. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos use grandemente em sua obra neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.